Na lógica do lúdico, nada é bom ou ruim a priori, mas a nossa capacidade de... Eu gosto, inclusive, eu tenho falado contra a gamificação, estou chamando mais de game ativismo, porque eu acho que o engajamento no sentido, digamos assim, sartreano, né, que pressupõe um projeto, é porque você está ativo, você está vivo, não simplesmente você está respondendo a um mecanismo de estímulo-resposta pavloviano, então você já é um joguinho, eu ganhei aqui um prêmio, então eu posso comer mais, eu posso entrar na outra salinha. Somos ou não capazes de ir além desse comportamentalismo, né, pavloviano, né, dos estímulos e tudo mais? Acho que isso está em jogo quando a gente fala, né, justamente num jogo de linguagem. O que me anima, né, a minha esperança, ela não vem de uma religião, ela vem da reflexão, mas é uma reflexão que dá margem a um mundo que não é nem de direita, nem de esquerda, nem materialista, nem espiritualista. Ele é criativo, né, diante de um mecanismo que pode, se mal utilizado, virar só a reposição do pressuposto de que tudo tem que ser produzido para que isso seja reproduzido para sempre. Você fala disso muito antes do capitalismo digital, mas muito antes, é tipo 20 anos, 15 anos antes. E agora, com o capitalismo digital, com toda essa revolução digital e cognitiva, essa sua reflexão ganha muito mais relevância, né? E é mais desafiador ainda, porque esse capitalismo digital e cognitivo, ele é concentrador de renda, ele é concentrador do capital, ele aumenta as desigualdades, todo mundo sabe disso. E, ao mesmo tempo, tem dimensões extraordinárias, muito virtuosas, a gente viu nos debates precedentes aqui, né, as redes sociais, tudo isso, tem dimensões gregárias e dimensões desagregadoras, é um negócio complexo e você tenta capturar essa múltipla dimensão dessa questão. A minha pergunta para você é o seguinte, você falou do Games for Change, você apresenta talvez essa questão dos games como um game changer, ou seja, alguma coisa que vai realmente dar uma mudança de paradigma, uma coisa que pode realmente inaugurar novas práticas lúdicas que tenham uma capacidade, quem sabe, de reverberar valores mais nobres. Essa é a minha preocupação em relação aos jovens. São os jovens que se envolvem mais com os games e eles têm muito mais intimidade, mais capacidade de lidar até com as moedas criativas, né, que você também, depois você podia falar um pouquinho delas também, né? A dúvida é a seguinte, essa sua reflexão sugere que possa ser esse mecanismo dos games pode favorecer alguma coisa mais positiva do ponto de vista de valores civilizatórios, pode ser um incentivo, até competindo com redes sociais, né? Porque eu vejo claramente que nós estamos com um problema complicado de transmissão de valores intergeracional, não é? Será que a gente pode encontrar, através dessas suas ideias, algum mecanismo que restaure essa transmissão de valores no tempo, resgate e mobilize os jovens com games que tenham um sentido social, um sentido para a vida deles, e não tenha aquela dimensão do game vendido comercialmente, que é uma coisa horrorosa, né, de violência e tal. Então, a minha pergunta é mais nesse sentido. Quer dizer, eu vejo um imenso potencial em tudo que você fala, ao mesmo tempo a minha preocupação é com valores, é com o futuro da democracia, como é que tudo isso vai realmente robustecer esses valores e salvar a democracia no mundo, né? Então, é isso. Bom,
Bom, pelo nosso passado, né, de trabalhar com finanças, em bancos e tal, enfim, o próprio Keynes, né, a importância dessa dimensão financeira, a crítica que ele faz à especulação financeira e tudo mais. Então, quando eu fui buscando essa síntese mais entre tecnologia, economia e comunicação, e eu precisava realmente ter essa coisa, você quer pensar, eu adoro fazer essas viagens, eu quero fazer, eu quero ir lá testar essa ideia. Então, fui pensando, né, como é que seria uma aplicação, uma intervenção prática, um engajamento real, dois pés no chão. Vamos lá, vamos ver se essa teoria aqui tem alguma coisa a ver com a realidade e com uma possibilidade de transformação. E pensando nisso é que eu cheguei também, foi uma ideia que na época ninguém entendeu direito o que era. Eu falei, não, olha, a internet chegou, só se falava de e-mail, né? Ah, você tem e-mail, você tem e-mail, eu estou no Hotmail, estou aqui, estou lá. E a primeira coisa, como eu trabalhava no mercado financeiro, eu falei, bom, para lá, já existe SWIFT, já existem transferências digitais, né, eletrônicas, há muito tempo, transferências de valores e tudo mais. Mas pensando na internet, como seria uma nova moeda na internet? Então, em 2013, eu fiz um projeto piloto, fui para o lugar mais distante possível de São Paulo, e ao mesmo tempo mais interessante, que era no Rio Grande do Norte, e falei, vamos conversar aqui com a comunidade, fazer uma coisa meio antropologia participativa, uma observação participativa, num polo de turismo nordestino, daquele de arrasar, que vinha voo fretado da Itália, de Portugal, só para devorar aquele pedaço do Brasil, né? Uma coisa incrível, um lugar maravilhoso. Eu falei, vamos, aqui acho que é um lugar interessante para testar essa ideia. E lá nós fizemos a moeda. Criamos uma cédula e experimentamos induzir uma circulação de outros capitais, né, a partir de uma provocação, que é uma moeda diferente da moeda real. E aquilo realmente foi incrível, como experimentação na carne, na prática mesmo. Não é nenhuma pesquisa empírica, é um mergulho antropológico num polo turístico, parecido com o Juliano, eu gosto muito do Juliano, o trabalho que ele fez, você realmente mergulhar e viver as contradições daquela realidade sem conseguir deixar de ser um estranho, que é impossível, né? Mas eu vi que a coisa da moeda era interessante, foi em 2003, imagina só, né? São 18 anos, então, que eu estou perseguindo essa trilha, o tema foi crescendo, de repente apareceu o Bitcoin. Olha, Bitcoin, aí o pessoal começou a entender o que eu estava falando, que a internet, por ser uma transformação tão radical e tão transversal, iria chegar ao mercado financeiro, às instituições financeiras e ao próprio dinheiro. Então, começou a discussão qual é a lógica do dinheiro e em que medida o digital transforma, é possível fazer um currency design, uma criatividade no próprio ecossistema monetário e financeiro, de tal forma que essa circulação financeira seja não especulativa, mas criativa e produtiva. Vai mais para destruição criadora do Schumpeter do que para a bolha especulativa do Keynes. Então, a gente percebeu ali que é um pouco de comportamental, é muito de construção social da confiança, mas funciona. Eu olhei aqui, nossa, que interessante, me senti realmente um cientista. Eu queria uma moeda, introduzir, combinamos as regras do jogo, né, coisa que o Keynes e o Wittgenstein usavam muito, essa rules of the game. Mas vamos mudar um pouco as regras do jogo, como é que você ganha essa moeda, como é que você gasta? E a gente observou realmente como tem esse poder de orientar comportamento, mas não é só comportamental, ele é coletivo, ele é cultural, ele é de mobilização, né, de vários setores daquela sociedade. Aquilo foi realmente muito forte. De fato, o projeto deu muito certo. Eu era ainda jornalista da Folha nessa época, até propus para o Otávio Frias Filho, na época, eu falei, Otávio, estou fazendo essa loucura, vou criar uma moeda, jogar aqui, você não quer botar um repórter aí, embedded, né, em campo para acompanhar ali? E ele fez isso, olha, se der errado, você está ferrado, porque nós vamos dar a notícia, se der certo, nós vamos dar, se der errado, não, eu falei, vamos lá, é isso mesmo, ciência social, antropologia, vamos lá. Bom, deu muito certo. Né? A Heloísa, nossa, ela ficou fascinada. Foram 4 páginas, na época se publicava o Sinapse, né? Um caderno só de sociedade do conhecimento. Se acreditava, né? Que estamos entrando na sociedade do conhecimento. Então, a Folha chegou a ter
um suplemento, Sinapse, eu era colunista e fiz meu lobby. Poxa, eu vou lá ver se dá para provocar novas sinapses na sociedade usando um dinheiro diferente. E deu, e foi muito sucesso, mas aí isso era o ano de 2003, né? The rest is history. Eu voltei para a academia, continuei pesquisando, aí veio a Bitcoin e eu vi que eu tinha sido pioneiro nessa questão das moedas. Hoje, na Games for Change, então, nós estamos introduzindo moedas, chamadas criptomoedas, que de fato permitem um design, inclusive de canais de promoção, de consumo, né, de propaganda, né, voltando à questão da propaganda, mas que podem ser, de fato, desenhados, né, com regras diferentes do dinheiro, que serve para qualquer coisa. Então, nós vamos fazer essa experiência agora. Estamos usando duas criptomoedas. Uma se chama Wibix, é uma moeda de uma rede varejista, tem Pets, tem France Café. Você pode ir no mercado Bitcoin e troca essa moeda por dinheiro. E a outra é Piscoin, a moeda da paz, que foi criada no Japão e que a gente também vai começar a circular essa moeda. Ela é feita para remunerar a gratidão. Então, você começa a ter uns conceitos, poxa, mas uma moeda da gratidão, mas que eu vou comer com isso? Eu vou comprar alguma coisa? Então, o festival, nós vamos fazer 7 dias, ele é voltado basicamente para crianças e adolescentes pretos, pobres, na periferia, que estejam em escola pública, que estejam com privação de liberdade, presidiados, LGBTQ+. Nós vamos fazer uma política monetária, digamos assim, que 80% dos benefícios vai ser focalizada nessas comunidades, principalmente crianças e jovens mais vulneráveis nesse momento. Vão tudo online, eles vão entrar online, vão participar da criação de jogos, de teste de jogos, de aulas de como fazer jogos, como fazer coisas lúdicas, digitais, tem uma perspectiva de geração de emprego para a garotada, mas, ao contrário de pagar pelo curso, a pagar pela presença lá, eles vão ganhar criptomoedas na medida em que eles vão realizando os desafios, vão superando os desafios. Vocês vão poder ver depois com calma no site, são 10 desafios. Desde criar jogos em cima do Macunaíma para celebrar 100 anos do modernismo, tem um desafio Gamers do Ipiranga, cria o seu jogo sobre a independência do Brasil, um jogo que é um jogo premiado pela ONU, que também mostra como essa perspectiva emancipatória, eu diria até libertária, né, do lúdico, já vai sendo apropriada por instituições como a ONU. Então, a United Nations Office on Drugs and Crime lançou uma campanha, Educação para a Justiça, e um concurso de jogos não digitais, também é muito interessante. Como o Otávio está dizendo, isso aqui é anterior ao digital. Então, um dos projetos selecionados foi o meu um tarô da justiça, em que as crianças vão jogar e vão ganhar em Wibix, vão ganhar um dinheiro digital se elas jogarem esse jogo. É um playground, mas não é um cassino. É um espaço criativo, é um polo de articulação, inclusive de resgatar os talentos que estão sendo massacrados pela pandemia nas periferias, ou pela polícia, ou pela pandemia. A USP fortemente envolvida, né? Temos um patrocínio importantíssimo do Consulado Geral dos Estados Unidos em São Paulo, né? Então, poxa, mas você está aí com o Trump e tal. Não, nada a ver, é um edital aí do consulado na área de educação e cultura. Como nós somos uma rede mundial sediada em Nova York, a Games for Change, o projeto foi selecionado. Então, aí nós vamos testar, né? Estão todos convidados, né? Nós já temos aqui alguns parceiros muito importantes, né? Então, o Ian Eichbaum é o nosso super parceiro, nós estamos construindo juntos esse projeto, né? O Philip Young também se entusiasmou, né? Como é que a gente pode entrar numa perspectiva de transformação e emancipação, construindo uma experiência lúdica, criativa, em que a monetização obedece ao que eu estou chamando do FMI, é o novo FMI, que é o Fundo de Moedas Inteligentes, não para salvar países com dívidas públicas insustentáveis, mas para gerar essa capacidade de estimular essa energia, né, esse potencial transformador, brincando com um ícone que todo mundo sabe, é dinheiro. Mas, como é que eu ganho esse dinheiro? Eu tenho que fazer um jogo que combate a ilegalidade, combate a homofobia, combate fake news, é um jogo da ONU.
E nós estamos abrindo, então, chamada a todos os game designers, artistas, cineastas, enfim, todo o pessoal da área de cultura, porque eu vejo também, claro, não é só a economia da cultura, a economia criativa, mas é evidente que o Brasil tem um potencial de criar formas lúdicas, né? Uma cultura de diversidade, a partir da qual é possível criar outros mundos, né? E voltar a ter modelos, desejos, fantasias. Né? Fala-se muito que a criança hoje tem déficit de atenção. Eu acho que, na realidade, tem um déficit de imaginação, tamanho bombardeio, né, controlado por poucos emissores. Então, a luta aqui é, Otávio, como é que nós vamos fazer a garotada brincar de transformar o mundo? Bom, vamos criar um novo sistema monetário onde a transformação tem valor, a gratidão tem valor, a solidariedade, a criatividade, o resgate da herança. Uma das experiências também com a nossa amiga aqui, a Karen Wortmann, nós vamos fazer um Museu da Pessoa. Uma das brincadeiras é cria a trilha sonora de uma vida. Então, o Museu da Pessoa vai abrir o seu acervo e a garotada vai poder entrar lá e fazer remix, né? Ou criar trilhas, criar canções, criar paisagens sonoras, podcasts, a partir da vida dos outros e, com isso, encontrar um caminho na sua vida. São 10 desafios, gente. Eu ia ficar horas aqui falando. Eu estou em plena véspera de lançar. Na realidade, vocês são os primeiros que estão vendo e com quem eu estou conversando sobre essa plataforma que vai surgir aí. E sim, não posso deixar de falar aqui também de outro amigo do República, que é o Marcelo Cipriano, que nós, junto com essa plataforma, estamos lançando uma newsletter para analisar isso aí, que é a Economia Research and Analytics, para a gente ter realmente um acompanhamento quinzenal desses temas em termos internacionais e também dar conta, né, prestar contas desse FMI, desse Conselho Monetário Curador, que a gente espera constitua uma inovação na USP e na sociedade, com o uso de criptomoedas para induzir comportamentos, né, de cidadania, de solidariedade, né, e de criatividade, porque a gente tem que ter essa capacidade de criar um outro mundo. Então, é um evento que tem 7 dias, que eu estou brincando, você tem 7 dias para criar outros mundos. E estaremos aí, online, espero que vários de vocês participem, né? Vamos aí, vamos brincar de mudar o mundo. Mas usando um dinheirinho, um dinheiro que tem uma certa magia. Você fala sobre emancipação, eu acho que a ideia de jogo, ela tem realmente uma noção de emancipação ali por trás, que pode ser tirada dela, e eu trabalho mais na questão de como as identidades, não é? A relação de quem sou eu, quem são os outros, quem somos nós, como essas identidades, não é? Elas são construídas num jogo de linguagem e como, na verdade, você falou sobre a aplicação de regras e as regras, e como, na verdade, não tem regras para como aplicar uma regra no Wittgenstein. Então, para mim, uma noção de emancipação podia vir a ser construída sobre a ideia de que as nossas identidades precisam sempre estar em questão. Digo, a gente sempre tem que estar aberto a repensar o entendimento que nós temos de nós mesmos. Então, como nós vamos aplicar as regras para saber quem somos nós? E aí, a pergunta que eu ia colocar para você é que eu acho que você faz uma apresentação muito interessante, que no primeiro momento me pareceu, por outro lado, bastante abstrata, mas que se converte em uma coisa muito concreta, que é o Game for Change, né, que é esse jogo que está dentro de uma interface e de uma noção bastante precisa do que é jogo. Digo, o jogo ali como, enfim, aquilo que o jovem vai utilizar, não só o jovem, mas em geral já vai pensar, não é o videogame, o Nintendo 64. Para mim, o jogo é um pouco isso. E aí eu me perguntava que formas de intervenção a gente podia pensar para além do jogo. Acho que você já indicou um pouco. Você fala das moedas, você fala dessa dimensão pedagógica, não é? Mas eu, como teórico político, talvez um dos meus erros é que eu tenho um pouco pretensões hegemônicas. Tô brincando, mas queria saber como pensar, enfim, como usar isso talvez para uma... Não sei, acho que as transformações que você propõe através da moeda e do trabalho pedagógico, elas são talvez o mais importante, porque elas vão na base, não é? Mas eu me pergunto se não teria uma tradução política para isso, em um termo maior. Assim. Agora você foi na questão mais crítica, né? Mais difícil. Quer dizer,
quando diz, isso não é nem de direita, nem de esquerda, eu quero escapar, né? Eu quero escapar do ortodoxo, heterodoxo, em favor do paradoxo. Não, peraí, não é isso, não é por aí e tal. Mas, de fato, quer dizer, como pensar uma expressão política que não seja libertária e até, de certo ponto de vista mesmo, anarquista, se a gente, né, realmente levar radicalmente a cabo, né, a proposta, o projeto de uma vida lúdica, né? Uma vida sem depressão, ou é uma vida consciente da sua própria condição, da sua própria identidade? A gente tem que realmente alargar essas definições, porque a partir desse alargamento a gente vai chegar naquilo que, inclusive, né, lá atrás, Schiller, lá no idealismo também se percebia, né, como alegria como uma fonte de emancipação, né? Vamos lembrar aqui do Beethoven e tudo mais, né? Realmente a arte, a cultura, né, tem essa perspectiva política no sentido transorganizacional, vamos dizer assim, né? Ou meta-organizacional. Talvez isso tenha que ser colocado no partido, no governo, na administração regional, né, dentro de casa. Quer dizer, como atitude, é o que você falou, quer dizer, é uma capacidade, desculpa, uma capacidade de autoquestionamento, né, uma capacidade desse sujeito, quando ele coloca em suspensão o mundo, imediatamente ele tem que tomar uma decisão, que é para que lado ele vai olhar, né? Então, se a gente tiver a capacidade de construir uma vida em sociedade, onde esse momento é permitido com a maior frequência possível, onde você para e fala, olha, antes de atravessar, olha para a esquerda, olha para a direita e decide se você quer ir nessa direção ou naquela. Então, eu acho que, do ponto de vista político, né, eu acho que isso conecta, eu, pelo menos, me identifico com essa perspectiva, digamos, libertária, né? Não é necessariamente contra as organizações, mas ela é meta-organizacional, ou seja, tá bom, eu vou trabalhar num banco, mas tem que ser uma coisa muito legal. Ou então, eu vou trabalhar numa campanha para erradicar a fome na favela, mas tem que ser uma coisa realmente bacana. Então, eu acho que tem essa dimensão, não sei, talvez seja 68, uma coisa meio os resquícios, os últimos resquícios do 68, da imaginação no poder, né? Essa confiança de que a liberdade ela é indissociável da criatividade, não apenas de uma questão de limites que se impõem ou de regras que estabelecem comportamentos que não podem ser violados. Então, uma noção mais libertária do direito, né, do direito à vida, do direito à alegria, do direito à preguiça, né, do que uma visão realmente estritamente moralista ou deontológica. Por isso que muita gente, né, não gosta de piada, não, sou sério e tal. Eu acho que é uma atitude, né, é o que o Wittgenstein mesmo coloca, é uma atitude, né, onde você tem essa capacidade de perceber o que você faz e ver que aquilo está ligado a uma maneira de olhar, a uma maneira de se comportar. Se você mudar para outra prática, aquilo muda de significado. Então, essa abertura é que eu acho que é interessante. Há um grande debate, eu acho, do século XX, que é um que eu tenho sempre estudado, e, né, ele é terrível e, ao mesmo tempo, ele é fascinante, e que, no fundo, é uma dívida que eu tenho, não é dívida, né? Não é dívida, não é dívida, enfim, mas é um reconhecimento. Você falou essa trajetória toda. Eu realmente, desde a graduação, eu era aquele cara que lia todas as notas de rodapé dos livros do Gianotti. Eu adoro a obra do Gianotti. Acho que ele me influenciou enormemente, porque tem essa questão da lógica, né, da importância da lógica nas leituras desses grandes autores. E o próprio Gianotti foi um cara totalmente pioneiro no Brasil, com certeza, e está entre os importantes internacionalmente, que aproximou uma leitura dessa lógica do capital e o entendimento do Wittgenstein com relação à linguagem. Isso me influenciou muito. Meu doutorado mesmo, ele foi um orientador e uma banca indireta ali. A gente conversou muito e eu devo muito a ele, porque eu apresentei a primeira versão e falou, está uma porcaria, eu já noto, está uma porcaria, né? E falou, vocês têm que ler esses livros ali. Aí cancelamos a defesa, né? O Beck contando, né, 40 anos depois, no backstage, cancelamos para poder ler e reescrever. Reescrevi o doutorado inteiro depois dessas leituras. E ele nós estamos organizando, pequeno jabá aqui, né? 17 de novembro nós vamos fazer na USP
online, um debate, uma palestra sobre esse último livro do Janotti, que é Heidegger e Wittgenstein. Né? Realmente, esse é um grande dilema que eu acho que divide muito. O Wittgenstein é o cara do jogo, da criatividade, da abertura, né, de ir além da lógica e de entender o conceito de regra do jogo como um conceito. O próprio conceito de conceito não é muito preciso. E o Heidegger, que foi, né, como brincava um professor de filosofia no colégio, buscar o que tinha aquele Grund, né, o que estava por trás desse fundamento da identidade, deu no que deu, né, o nazismo e a crença numa identidade superior, e etc, etc, etc. Isso tudo está presente hoje, está presente no identitarismo, né, que também eu vejo como uma forma de política, de fazer política extremamente arriscada. Então, eu continuo realmente republicano, humanista, né, libertário, pela diversidade, né, então manter essa abertura para uma política da identidade que seja o tempo todo questionada, e não uma política da identidade que consiste em você taxar, sobretaxar e descartar aquilo que não cai na regra naquele momento. Seu olhar, olhando daquele jeito, parece ser a identidade melhor do que as outras. Então, acho que a sua pergunta é fundamental. Não se traduz a atitude lúdica numa forma política ou partidária, mas ela pode transpassar a nossa existência, provocando essa crítica e autocrítica. Gilson, é o seguinte, eu estou voltando a uma frase sua que eu achei muito interessante. Você diz assim: na lógica do lúdico, nada é bom ou mal a priori, a princípio. E eu estou achando incrível essas propostas que você vem desenvolvendo, onde você usa, né, o lúdico como um instrumento. Né? Ele é um instrumento para induzir comportamentos positivos. Isso eu acho incrível, é uma ideia revolucionária, bonita, bacana. Eu tenho uma pergunta para você. Você já se debruçou sobre o aspecto negativo, que eu acho que existe também no lúdico, né? Tá bem, ele não é bom ou mal ao princípio, mas ele tem um aspecto que é levantado, inclusive no filme, lá, o Social Dilemma, que é o caráter aditivo, né, do uso de determinadas tecnologias, né, por exemplo, as mídias sociais podem ser muito aditivas. O jogo, você pensa jogo, você pensa adição, né? Você pensa vício. Né? Você reflete sobre isso? Como é que isso entra, sei lá, na prevenção de um possível, né, do problema da adição, quando você propõe jogos, né, como instrumentos de mudança de comportamento? Bom, com certeza, existem vários tipos de jogos. Isso, desde logo, não é que eu queira escapar da pergunta inventando classificações, mas, de fato, tem jogos de azar, tem jogos de aprendizagem, tem jogos de ficar inebriado, né? Um dos grandes fenomenólogos, né, do jogo, que era ele mesmo heideggeriano, que é o Huizinga, né? Ele criou essa expressão, que se consagrou, homo ludens, né? Ele fala dessas várias possibilidades, né? Uma roda de capoeira é um jogo, mas também um ritual de candomblé é um jogo, né? Então, é um conceito que, de fato, ele não é muito preciso, mas acho que é aí que está, nessa ambiguidade, que está a riqueza dele. Existe o vício, existe a rotina e a dependência. Né? Eu acho que isso é inegável em qualquer situação, de qualquer relação nossa com objetos, né? É aí que eu digo que, enfim, nesse quesito, vamos dizer assim, nessa questão, realmente a psicanálise é quem pode mais nos ajudar. Quer dizer, não é o jogo em si que é viciante, mas é o sujeito que precisa lidar com aquele... eu não vou aqui arriscar o meu lacanês, mas o Eugênio pode ajudar. Ele andou escrevendo bastante sobre isso, né? Aquele objetinho lá,
né? Essa capacidade que cada um de nós tem de articular a tríade real, simbólico e imaginário. Então, eu vejo o jogo como exercício de desafios à nossa habilidade com essa tríade, real, simbólico e imaginário. Mas nada garante que a gente, né, lide bem com essa tríade, né, cheia de contradições, cheia de tensões, né? E por isso que existe psicanálise, é uma conquista. Eu não sou daqueles que acham que a psicanálise é uma falcatrua, não. Eu acho que é uma conquista, uma descoberta dessa energeia que não é nem material nem imaterial, mas que se estabelece na hora que a gente está vivo e se percebe vivo. Também não basta estar vivo. Se você estiver vivo e vegetando ou simplesmente clicando no Facebook, você está mais para uma vida vegetal do que para uma vida emancipada. Então, existem essas opções, passam, claro, pelo que o Tomás falou, um projeto de identidade, um projeto de vida, um projeto inclusive, um projeto que seja consciente de que é projeto, portanto, envolva uma crítica ao mundo e uma autocrítica da sua própria capacidade, das suas limitações o tempo todo. É um jogo, é um aprendizado. O vício está lá, o hábito, né? Que o Bourdieu, né, fala do hábitos, né, as convenções, o que ele fala, são convenções. Quer dizer, que a convenção é o quê? É o vício na ideia de que tudo vai dar certo. Você está viciado naquilo, você está acostumado com aquilo. De repente, você percebe que tem um Bolsonaro na sua frente. Então, você estava viciado numa convenção de uma certa ordem democrática que produzia a sua própria representação de normalidade e estava todo mundo viciado naquilo. Outra imagem que o Keynes usa, né? O pessoal patinando no gelo, no lago, né? Só que não percebe que a crosta de gelo é muito fininha. E, de repente, ela quebra e a pessoa cai, né? As pessoas caem. A civilização é assim. Todo mundo, né, patinando, se divertindo, achando ótimo. Usa também a imagem. Você vê que o Keynes ele usava imagens lúdicas, né? Para falar da economia de cassino. Uma brincadeira da roda, né? Que a música, de repente, para a música e a brincadeira é justamente que alguém vai cair fora da cadeira. Então, a brincadeira, o jogo, o lúdico, ele tem essa dimensão também, você chamou de negativa, ele é até escatológica e muitas vezes neurótica mesmo, né? Há pouco tempo eu assisti uma peça incrível, em que 3 atores eles ficavam durante praticamente 1h30 repetindo o mesmo sketch, talvez 150, 200 vezes, até a gente perceber que o divertido também era uma rotina e era um mecanismo, né, completamente depravado e pervertido de simplesmente fazer com que o tempo passasse. Então, realmente, volta a questão desse negativo, mas não do jogo em si, como eu digo, o jogo não é nem bom nem ruim, ele nem vicia nem deixa viciar. Whisky é bom ou não é ruim? Vicia o whisky? Cerveja vicia? Né? Claro, vicia. Mas eu conheço muita gente que bebe de vez em quando. Nem por isso é viciado. Eu mesmo, agora, morei um tempo na Inglaterra. Quando eu vi, eu estava entrando num pub para tomar um whisky. Cheguei até a ter um whisky de estimação. Falei, nossa, consegui um whisky de estimação. Eu nunca fui de beber. Menos ainda whisky. Mas também não considero que eu virei dependente do uísque por causa disso. Enriqueceu minha cultura, hoje eu sei mais sobre isso, tem destilarias e tal. Fantástico, né? A vida ficou muito mais divertida e deu um grauzinho, né? Eu bebi e tal, foi muito interessante e tal. Pronto. Mas isso aqui é um moralismo? Não. Cada um tem que ter, é isso que é a emancipação e a liberdade. Cada um tem a capacidade de se cuidar dos outros e muitas vezes aceitar que cuidem da gente. A minha pergunta ela é um pouco parecida com a da Marisa, mas eu não pude deixar de lembrar assim, da a minha experiência com games no pós-Atari, pós essas coisas mais longínquas, mas assim, com os meus filhos, né? Então, eu me lembro do GTA, que eu comprei super desavisada, assim. De repente, eu vi a mãe, peraí, deixa eu matar aquela velhinha primeiro. Deixa eu atropelar aquele cara ali. E aí eu falei, ué, que é isso, gente? E aí, mas assim, se você não, de repente,
Não adiantou eu proibir o filho mais velho, depois o filho mais novo veio com o mesmo entusiasmo com esse jogo, que é um dos mais vendidos do mundo, né? E era um suicídio social não comprar aquilo, né? Pelo menos na nossa, né? Ali na escola, na classe, né? Na classe social ali, digamos assim. E aí depois eu fui tendo outras. Ninguém virou bandido, graças a Deus, depois dessa história. Mas depois eu fui vendo, tendo experiências como conheci uma vez um campeonato gigante, fui numa certa BBL, que era uma holding enorme de games, e você entra num galpão do Brás, aquilo é um troço gigante, tem players, tem verdadeiros Neymars, assim, com jogadores, uns meninos com staff, é um negócio grande. Ao mesmo tempo, você tem, na outra ponta, marcas de luxo mirando a gamificação para falar com o público mais jovem, né? Então, você tem lá exemplos da Tiffany, na Chanel, na Gucci, todo mundo muito preocupado com isso. Você tem um lado de negócio muito forte, acho que aflorando. Eu sei que a Bélgica, por exemplo, está formando um polo forte de audiovisual, e o game lá, assim, eles têm um investimento grande nisso aí. E eu fico pensando assim, nesse desenho, em termos de... eu queria ter uma ideia sua da escala do Game for Change. Eu não sei se é preconceito meu, mas eu não vejo muito essas experiências que eu passei por elas como algo tão emancipatório, tão, assim, em termos de escala, né? Queria ter um pouco essa noção do que vem de mais otimista por aí, né? Assim, um pouco dentro desse conceito, dentro da educação. Uma coisa legal que eu tive a oportunidade de ver em Boa Vista, na escola pública, tinha uns projetos na Prefeitura de Boa Vista, que é muito voltada ali para a educação, tem um case legal, de meninos desenvolvendo games para aula de geografia, sobre o Rio Branco, né? Então, assim, mas era uma escala muito pequena, né? Então, a minha pergunta seria nessa direção da massificação mesmo, assim, da mudança de uma forma emancipatória, talvez até mais voltado para a educação mesmo. Como é que você vê esse cenário? Bom, de fato, com a pandemia, especialmente, né, com a pandemia, tudo que é digital acelerou de uma forma extraordinária e está ganhando escalas sem precedentes. A gente ainda não sabe o quanto isso veio para ficar, né? Mas eu, por exemplo, para ficar aqui na nossa convivência aqui, quer dizer, não dá, acho que a gente já não consegue pensar num sábado que não vai ter alguma coisa legal na República da Manhã. Nós estamos viciados aqui na República da Manhã, e às vezes eu falo, não, esse é muito bom, mas eu preciso, esse sábado eu preciso ficar com o olho em alguma coisa que não tenha luz da tela, ou que nem seja a tela, né? Talvez eu vou pegar uma tela, eu vou pintar uma tela só para mudar a minha relação com o olhar, né, com a visão. Eu acho que a atitude lúdica é isso, é você buscar esse questionamento criativo da tua identidade, da realidade. Games podem ter essa perspectiva, ou não, né, como todos estão, claro, lembrando, nossa vivência é muito mais de coisas horrorosas, ou coisas que são suspeitas, ou que são programadas, inclusive programadas para viciar, digamos assim, né, pelo tipo de design, o tipo de temporalidade, enfim. Tem toda uma ciência, digamos assim, ou pelo menos uma boa técnica de como criar um game que prenda atenção. Mesmo assim como em qualquer outro objeto cultural, né, ele pode ser bom, pode ser ruim, assim, no sentido de atrair, de funcionar ou não funcionar. E a gente sabe que, mesmo a gente pode dizer do cinema, né, dos livros, da televisão, quer dizer,
a realidade, em termos de escala, é que a boçalidade predomina, que o estímulo à passividade e a manipulação, eles já há muito tempo vieram, não sei se para ficar, mas estão ficando, estão crescendo. Os Titãs já cantavam nos anos 80, na televisão me deixou burro demais. Você abre a TV a cabo, você tem 70 canais onde é um verdadeiro garimpo para, né, descobrir coisas que valem você ficar ali, etc. Os games é a mesma coisa. A Games for Change é muito recente, é uma iniciativa sem fins lucrativos, ela não tem assim, uma escala sequer comparável ao que é a audiência de um esportes transmitido ao vivo, a galera vendo um game ser jogado por outras pessoas, que já virou um fenômeno como assistir futebol. Agora, eu pessoalmente também acho que o futebol tá legal, tá, mas é cheio de vícios, e cheio de corrupção, cheio de problemas, inclusive do ponto de vista de como ele é comunicado. Olha aí todo esse bafafá em torno das transmissões de futebol pela TV. São indústrias, e a escala da crítica, digamos assim, ela é uma escala relativamente reduzida, acho que em várias áreas da cultura, né? Games for Change, a surpresa desse ano é que, pela pandemia, chegou ao 16º festival em Nova York. Em geral, era um festival presencial, você tinha que pegar o avião, pagar hotel, ficar em Nova York e ainda pagar pelo evento. Caríssimo, iam 800 pessoas por aí. Esse ano, com a pandemia, eles fizeram de graça e totalmente online. Vieram 7.000 pessoas. Então, eu acho que é o ponto que você está colocando. Será que, nesse contexto, a arte de qualidade, né, o streaming de coisas maravilhosas, né, os grupos de discussão e os games não vão poder também ganhar uma escala maior enquanto produtos de qualidade, produtos que levem a uma consciência ou uma diversidade da própria experiência de consumo de cultura? É uma dúvida também, mas pelo Games for Change, a experiência que foi praticamente multiplicou por 10 de um ano para o outro a audiência. Aí eles viram que tinha uma audiência internacional enorme, eles falaram: Gilson, capricha aí, porque no Brasil tem um potencial também de ter uma repercussão grande. Não sei, vamos ver o que vai acontecer daqui a um mês. Mas é uma escala comparada a qualquer programa, audiência de programa de TV, de auditório, sei lá, de sensacionalismo policial, não chega nem a fazer, né, cócegas. Mas é o desafio nosso, né, fazer, né, uma universidade de qualidade, um jogo de qualidade, né, uma sociedade de dignidade, né, de respeito e criatividade, né, abertura. Agradeço muito, muito, muito. Espero que a gente continue juntos. Deem uma olhada lá no site, participem, vão fazer esse evento ser só o primeiro passo, né, Ian? A gente está pensando aí que o game é só um teaser, é só uma provocação para formas mais criativas de aproximar a cultura digital da sociedade, principalmente daqueles que precisam mais. Né? Isso para nós, que já estamos, né, mais velhinhos, né, tivemos, apesar de tantas lutas, né, a felicidade de ter boa educação, de poder fazer coisas que a gente gosta, né? Eu encontro cada vez mais gente assim: puxa, está muito bom, mas nós não podemos deixar as pessoas para trás, nós não podemos aceitar o que está acontecendo. Então, é muito bom poder estar nessa luta com vocês, que é a luta de pensamento e também de ir à luta. Muito, muito obrigado. Beijos, beijos para todos. Obrigado pela presença. Thank you.